Temos agora a dilatação volumétrica. Na dilatação linear, nós consideramos uma das dimensões. Na dilatação superficial, consideramos duas das dimensões de um corpo. Na dilatação volumétrica, iremos levar em consideração as três dimensões de um corpo: comprimento, largura e profundidade. Nas obturações dentárias, a parte do dente corroída pela cárie é preenchida por um material que deve se dilatar na mesma proporção que o dente, pois caso se dilate mais, pode fazer uma pressão tal sobre o dente que este se trinque, ao, por exemplo, entrar em contato com uma bebida quente. Em situações como essas, é preciso considerar a dilatação de todas as dimensões do corpo envolvido, isto é, uma dilatação volumétrica. Do que é que nós estamos falando aqui na verdade? Estamos falando basicamente de uma obturação, né? A obturação nada mais é do que aquele processo de fazer um canal no seu dente. Quando ele está com a cárie muito grande, temos que tirar aquele pedaço de dente que ali está faltando e preencher este pedaço de dente com um determinado material. Este material que é preenchido junto ao seu dente, ele terá que ser um material que possua coeficiente de dilatação próximo ao coeficiente de dilatação do dente. No caso, não pode ser qualquer tipo de material, tem que ser um material específico. Neste caso da obturação, o nosso material é o amálgama, ok? É um tipo de metal utilizado para estas situações. Vamos expressar matematicamente esta dilatação, no caso, a dilatação volumétrica. Temos aqui a imagem de um cubo. Este cubo possui um volume inicial, V0, associado a uma temperatura inicial. Acontece que a sua temperatura é elevada até T, onde T é maior do que T0, e em consequência disso, a agitação das partículas aumenta, a distância entre elas também aumenta, e em consequência disso, há uma variação do volume, um aumento dele. Então aqui nós teremos uma variação no volume, e a variação deste volume ela é dada pelo volume final menos o inicial. Se aquecermos este cubo, ele sofrerá uma variação do volume dada pela letra ΔV, onde basicamente é a variação do volume final menos o inicial. E apresenta um volume final V, a temperatura final T, onde podemos observar através desta figura. Como é que fica expressada matematicamente esta situação? Da mesma forma que utilizamos o coeficiente de dilatação linear e superficial para diferenciar dilatações lineares e superficiais das diferentes materiais, utilizaremos aqui um coeficiente de dilatação volumétrica. Os três coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrica relacionam-se pelas expressões que observaremos agora. Nós temos que o coeficiente de dilatação volumétrica é dada pela letra grega gama. Este aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. Ele, como ele faz parte de três dimensões, ele vai ser o quê? 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Existe também uma relação entre o coeficiente de dilatação volumétrica e o coeficiente de dilatação superficial. O coeficiente de dilatação volumétrica ele é igual a 3 sobre 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação superficial.
A variação do volume é dada por... Nós já sabemos que esta variação do volume eu posso medir através do quê? Variação do volume é igual a V menos V0. Mas como é que eu posso prever qual vai ser o volume que um corpo vai variar se eu variar a sua temperatura? Isto pode ser previsto, né, através desta outra equação, que é similar à que nós observamos tanto na dilatação superficial como na dilatação linear. A variação do volume ela é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, são equações que se assemelham. O que diferencia é o que? V de volume. No caso da linear é L de linear e no caso da superficial é a área. Ok? Então, este ΔV é o que? A variação do volume. V0 é basicamente o volume inicial. Gama é o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação volumétrica. E ΔT é a variação de temperatura. Então, nesta imagem, nós podemos identificar aqui a dilatação tanto linear como superficial e a volumétrica. E para ele, nós temos associado para cada um o seu cálculo. No caso, a variação linear é dada por ΔL, que é igual ao comprimento final menos o inicial. A superficial, o comprimento, a variação da área é igual à área final menos a área inicial. A volumétrica, a variação do volume, ela é igual ao volume final menos o inicial. Isto aqui eu posso identificar experimentalmente, né? Realizando as medidas. Agora, como é que eu posso prever, né? Como é que eu posso ver quanto é que esse meu corpo vai dilatar? Para que isso, eu tenho que utilizar esta segunda relação. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, onde ele depende do material, vezes a variação de temperatura. Veja que todas possuem uma variação de temperatura, não é? Todas dependem da variação de temperatura. A superficial, a variação do comprimento, ela será igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, né? Onde há uma dependência com o coeficiente de dilatação linear, ok? E no caso da volumétrica, a variação do volume ela é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Observe que ambos possuem um coeficiente, né? E todos existe uma dependência entre eles. A variação do volume, né? Observe que as equações são similares, o que diferencia aqui para a linear a letra L, para a superficial a letra A e para a volumétrica a letra V. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Tchau e até a próxima. Espero que tenham entendido. Estarei sempre aqui para tirar dúvidas de vocês. Tchau.